Os prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Meus queridos, vamos analisar agora o versículo 27 de Gálatas 3, na nova versão transformadora. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. O que significa estarmos revestidos de Cristo? O que significa isso? Para entendermos isso, temos que voltar ao Gênesis, ao Éden. Gênesis 3, de 8 a 10. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: "Onde você está?" Ele respondeu: "Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu." Depois do pecado, Adão e Eva se escondem de Deus porque estavam nus diante de Deus agora. Antes eles estavam revestidos da própria glória de Deus, mas depois do pecado, eles estavam nus diante de Deus e agora o que eles faziam diante da presença de Deus? Se escondiam. Eles sabiam que estavam nus agora e não podiam se apresentar diante da realeza, diante da santidade de Deus, nus. Jesus contou uma parábola, onde ele diz o seguinte: o reino dos céus pode ser ilustrado, Mateus 22, com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: "Já preparei o banquete, os bois e novilhos, gordos foram batidos, tudo está pronto. Venham para a festa." Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora, um para sua fazenda, outro para seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso, enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: "O banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem." Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe: "Amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento?" O homem não teve o que responder. Então o rei disse: "Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos." Vejam a importância de nós hoje estarmos revestidos de Cristo através do batismo, meus queridos irmãos da Igreja Adventista. Estamos revestidos de Cristo. Não estamos nus mais. Outro erro seria tentar nos apresentar diante de Deus com as nossas próprias vestes imundas, que são comparadas pelo profeta Isaías a trapos de imundície, como aquele servo que se apresentou no banquete de casamento do rei sem a vestidura adequada. Aquilo é tipológico de todos que tentam se apresentar diante de Deus com a sua justiça própria, revestidos de sua justiça própria. Todos que tentam ganhar a salvação, serem justificados diante de Deus pelo sinergismo, Deus faz a obra dele, eu faço a minha, serão tratados como aquele convidado que não estava vestido adequadamente para o banquete. Lancem-no para a escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Não tente se apresentar diante de Deus através da sua justiça própria. Não tente se apresentar diante de Deus com seus trapos de imundície, que você pensa serem justiça diante de Deus. Você não tem justiça para apresentar diante de Deus. Você que tenta se justificar diante de Deus, observando, se esforçando por observar a lei, inclusive guardando o sábado, você será lançado na escuridão como aquele servo do banquete. E para você haverá choro e ranger de dentes, porque você não aceitou a vestimenta que só Deus pode tecer e nos dar, como ele fez com Adão e Eva lá no Éden, simbolicamente. Olha,
quando Jesus escreveu a carta à igreja de Laodiceia, aquela igreja arrogante, cheia de empáfia, cheia de ufanismo, rica sou, de nada tenho falta. Então Deus se apresenta para a igreja de Laodiceia, Jesus se apresenta para a igreja de Laodiceia e diz olha, você diz, sou rico, próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Veja o que Jesus diz para a igreja de Laodiceia: você está nua diante de mim, igreja. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Mas arrepender-se de que mesmo, Senhor? Arrependa-se da sua própria justiça, de querer se apresentar diante de Deus revestido com seus trapos de imundície. O que são os trapos de imundície? É o seu esforço em guardar a lei, pensando que através disso você conseguirá a justiça. Você será salvo por conta desse esforço, esse seu esforço de guardar a lei. Isso é trapo de imundície. Estar revestido com a sua própria justiça é o mesmo que estar nu diante de Deus. É o mesmo que estar nu diante de Deus. Mas Paulo diz que pela fé nós nos tornamos filhos de Deus e agora, olha, todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. No batismo, nós morremos com Cristo. No batismo, nós ressuscitamos com Cristo. É o que Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 6. Olha o que ele diz aqui no verso 3. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. A morte já não tem nenhum poder sobre nós, que fomos batizados em Cristo e agora nos revestimos de Cristo. A morte não tem mais nenhum poder sobre nós. Significa que fomos cobertos pela justiça do próprio Deus, ao crermos na justiça do seu Filho, Jesus. E a morte, a segunda morte, não tem mais poder sobre nós. Nós podemos até passar pela morte natural, daqui a pouco, mas a segunda morte não tem mais poder sobre nós. Estamos eternamente salvos. Fomos revestidos com as vestes da justiça do próprio Cristo. Aí eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão adventista. Você que diz que é possível perder a salvação. Alguém que foi verdadeiramente revestido de Cristo poderá ser despido por Ele? Me diga você. Poderá ser despido por Cristo? Alguém que verdadeiramente se revestiu de Cristo poderá ser despido por Ele? Os falsos discípulos, os falsos crentes, serão como aquele que se apresentou no banquete sem as vestes adequadas. Esse é um falso discípulo, esse é um falso filho de Deus. E todas as igrejas, todas as denominações estão cheias desses falsos discípulos, falsos crentes, falsos filhos de Deus. Para esses está reservada a escuridão, as trevas da perdição. Agora, para um verdadeiro filho de Deus, que se revestiu verdadeiramente de Cristo, Jesus não o despirá, ele está eternamente salvo. Das mãos dele e do Pai, ninguém poderá tirá-lo. Isso são boas novas, que a Igreja Adventista não aceita. A Igreja Adventista não aceita o Evangelho como ele está expresso na Palavra de Deus. Isso é terrível.
Eu espero que você se arrependa disso, meu irmão adventista, e creia na palavra. É o que eu rogo em nome do Senhor Jesus. Amém.